Bem-vindos ao Happy Hour Vitrail. Hoje é um episódio muito especial, porque estamos comemorando 1 ano. Sim, já estamos há 1 ano no ar, quase 50 episódios. E a minha convidada de hoje é a convidada que mais veio ao Happy Hour. Bem-vinda. Nossa. Tô certo ou tô errado? Realmente, eu não vim presencialmente. Acho que não vim como convidada. Tô empatada com o Renato. Tô empatada com o Renato. Mas naquela cadeirinha ali, olha... Estava em todo. Não, acho que forte. Talvez uns 4 ou 5 desses quase 50. Acho que uns 3 no máximo. Que eu não vi. Estava. Sim. Teve alguns, assim, que o Endrigo vinha, gravava, às vezes, com a pessoa, uma pessoa só. Aí ele falava, Gabi, você pode ficar em casa, tá tudo certo. Liberada. Tipo, um horário bem... No meio da semana, à tarde, super tranquilo de agendar. Penso o privilégio, né? Tipo, eu tava ali, eu via tudo antes de todo mundo. Posso fazer até chamada oral com você, que você vai saber de todos os assuntos. Os que foram para o ar e os que não foram para o ar. Tiveram alguns que não foram para o ar. Pessoas especiais passaram por aqui também para fazer testes, o que achavam de podcasts. Verdade. Tiveram gravações que não foram ao ar. Duas. Bom, para entender o que está acontecendo aqui hoje, comemoração do nosso 1 ano de podcast. E a gente vai falar tudo o que aconteceu durante esse período. Os bastidores, curiosidades sobre sobre o Happy Hour Vitrail. Bom, tivemos 2 gravações que não foram ao ar. Uma com a Esther Fraga, que veio aqui exercitar como falar e como lidar com as câmeras. E o outro, a Sofia, minha afilhada, amorzinha. Sim, foi muito engraçado. Que ela veio gravar e isso também não foi ao ar. Que ela queria ver o trabalho do padrinho dela e ela achou o máximo. Foi demais. Exato, foi muito bom. O que mais temos de curiosidades, Gabs? Eu tenho alguns números. Uma primeira curiosidade que eu quero falar. Sempre que convidava alguém, a pessoa perguntava se tinha roteiro, lembra disso? E eu sempre falava que não temos roteiro. E aí chegava aqui, tinha roteiro. Mas por que isso? Eu entendi que quando a gente manda o roteiro para o convidado, ele fica tão preso na pergunta e responder exatamente aquilo que estava ali proposto que ele acaba se perdendo. Então, um modelo de, olha, não tem um roteiro, é um bate-papo informal, e assim que foi, eu acho que foi muito legal. Deixa a pessoa mais solta e o assunto vai fluindo e tudo mais. Eu não sei se você tem essa impressão, quando você mesmo grava vídeos, tipo um lançamento de algum projeto, alguma coisa, quando você escreve milimetricamente o que você tem que falar, você consegue fluir? Dá ruim. Você erra, você não fica tão natural. Porque eu percebo que a maior parte dos clientes da agência que a gente faz captação, é muito melhor você dar um título. Tipo, responder essa pergunta, tipo, fale sobre essa problemática. Porque eu acho que é isso, quando a pessoa tem muito ali certinho o que ela tem que falar, não fica uma coisa fluida, sabe? Sim. E a gente também sempre deixava o convidado bem à vontade, né? Falou alguma coisa, às vezes, que quer voltar, não tem problema. Pausa, vamos refazer a pergunta. Sim. Então, apesar que eu acho que 90%, assim, dos episódios, acho que até mais, foi bem fluido. Foi. Eu acho que teve só 3 momentos que a gente teve que fazer um corte grande, assim, por conta de querer voltar ou querer mudar a fala por algum motivo, enfim. Mas, considerando quase 50 episódios, foi muito pouco. Em geral, era batido sem edição. Assim, né? O que eu tinha era um roteiro, sim, eu tinha. Até porque eu estudava o convidado antes, o que ele fazia, o que ele já tinha falado, o trabalho, a empresa, de onde veio o convidado e tudo mais. Você ia querer direcionar também a conversa. Para direcionar, e eu tinha algumas perguntas chaves, assim, porque eu já percebi também com a experiência que a câmera muitas vezes trava as pessoas. Como eu ficava muito travado no começo e hoje eu fico muito mais à vontade. Então, às vezes você pergunta alguma coisa e a pessoa dá uma resposta muito curta. Tipo, você faz uma pergunta enorme e ela responde sim. Aí você fala, puxa vida, né? Aí você precisa ter uma pergunta ali para poder, né? Outros não, outros ficam super à vontade. A maioria até. E aí
na própria resposta eu já conseguia captar a próxima pergunta, e aí é fluindo. E é fluindo melhor. Eu acho que aqui também tem um benefício do podcast que você esquece da câmera. Então, por exemplo, eu sou a gente fica se olhando. Eu sou bem tímida com câmera. E aí, como a câmera tá ali, ó, agora eu tô olhando pra ela. Mas aqui eu esqueço dela. Que ela existe, né? E 5 aí minutos depois. Eu tô conversando com o Endrigo, e aí acho que vai fluindo melhor. Acho que pra grande parte dos convidados também eram assim. Eu acho que sim. Apesar que a gente trouxe bastante gente que tinha já facilidade com câmera também. O pessoal que falava muito bem. É, verdade. Foram excelentes convidados, Val. Foram. Teve gente que eu convidei, que eu jamais acreditei que aceitaria o convite, e aceitou, mas eu lá, bem cara de pau, né? Olá, tudo bom? Aqui é o Endrigo do Happy Hour 3. Não, eu acho que isso é uma curiosidade legal, porque, na verdade, a maior ponte de contato era sua direto com os convidados. Sim. Você mesmo Algumas pessoas eu conhecia, claro, do mercado, ou trabalhamos juntos, enfim. Outros eu não conhecia, muitas pessoas eu não conhecia. Até o Instagram, né? Direct ali do Instagram. No direct do Instagram mesmo, né? Tipo, oi, tudo bem e tal, não sei o que. Fluiu bem. Tivemos eu falo só porque eu acho pouco, 3 respostas negativas, de que não aceitaram o convite. Pouco. De quase 50? Sim. E, na verdade, eu falei com muito mais gente que a agenda não casou ainda. Então, eu já devo ter falado com pelo menos umas 70 pessoas. Nossa, muita gente. É que a agenda não casou. A pessoa não disse que não quer vir, não quer participar, mas é que a agenda não deu certo ainda. Em algum momento há de dar certo, né? Então, tivemos 50 convidados, porque tivemos 2 episódios que eram em dupla. 2 pessoas. O Renato Frenan e o Ale Valdiva, e também as meninas da Inexplorado, que é uma empresa maravilhosa. Foi muito legal. Pelo menos 60 horas a gente passou aqui em estúdio, Gabs. Meu Deus, 60 horas. Gravando. Eu não sei, assim, eu tenho a percepção que ao mesmo tempo que parece que não faz um ano, parece que faz mais de um ano. Porque é isso, tipo, tem... A gente já viveu muitas coisas aqui. E tem um trabalho de bastidores, tipo, de saber que você estava indo atrás dos convidados, quem que ia ser, agenda, data. Então, é engraçado essa relação, mas eu não imaginava que fossem 60 horas. 60 horas de gravações. Estamos em 3 plataformas. Instagram, YouTube, atualmente 3 plataformas. O que foi legal. Também a gente foi somando as plataformas, né? Eu acho que o legal é também falar que... Eu acho que isso do processo, sabe? Por mais que... Acho que tem 2 coisas, o movimento e o processo. Sim. Porque quem olha... até se você for olhar, por exemplo, os primeiros episódios e agora os últimos... Pô, a luz melhorou, você viu que tinha necessidade de mais luz, a gente trouxe luz. Então, são 60 horas dedicadas ao processo, então, ao happy hour, isso é um processo, né? Mas, pô, quanto a gente se movimentou de arregaçar mesmo as mangas, sabe? E fazer, e procurar um lugar, e conversar com os convidados, e vamos tirar o happy hour do lugar do Endrigo, vamos trazer para um lugar profissional, vamos conversar com outras pessoas. Então, eu acho que é um processo, né? E hoje a gente vê uma dificuldade, assim, de muitas pessoas suportarem esse processo. Sim. É um ano, né? De dedicação ali. E tudo começou porque, por princípio, um happy hour é encontro de pessoas, né? Foi o que eu falei pra você. Nossa, Gabs, mas chama happy hour, né? Por que não convidar pessoas pra gente mudar o formato e tudo mais? E mas eu não posso receber as pessoas na minha casa, porque eu gravava em casa, até porque a pessoa fica muito desconfortável e tudo mais, né? Então vamos para esse modelo que a gente nunca criou uma nomenclatura podcast ou videocast, a gente sempre chamou de happy hour. Era só um encontro, né? Você só queria conversar presencialmente com as pessoas. Exato. E aí chegamos nesse modelo. Que no começo rola uma insegurança danada, lembra? Tipo, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que vai ter aceitação? Como vai ser? E a gente se propôs fazer semanal. O que foi era um super puxado desafio. Também. Mas nós não perdemos nenhuma semana. Não, isso é verdade. A gente não perdeu nenhuma semana. Quem tá na lista de transmissão da V-Trail, a gente liberava antes. E é isso que eu ia falar do processo também. A gente começou postando também no TikTok.
E aí a gente viu que não tava performando porque eram vídeos muito longos pro TikTok. Então, é um outro público, vamos focar no Spotify tipo e no YouTube. Sim. Então, tudo isso entra no processo. Porque que foi acontecendo, não era uma coisa que a gente tinha pensado lá no planejamento, né, no início. A gente tava testando e a gente também percebeu que determinado convidado convertia mais em determinada plataforma. Sim, porque isso ele já era engraçado. Daquela plataforma, ele já tinha um público daquela plataforma, então isso foi interessante, então, foi um aprendizado também. Isso é muito legal, assim, eu acho que é interessante também mostrar para as pessoas que as coisas vão mudando, né, e que as coisas levam tempo. Sim. É um ano de dedicação. É uma construção, né, e você não tem um modelo exato, você pensa um modelo, começa a fazer e vai ajustando no meio do caminho, igual você falou, né? A gente ajustou luz, a gente ajustou som, o cenário também mudou, a gente mudou o tipo de plataforma, mudou a forma como fazia o spoiler, mudou a forma como mandava para as pessoas, que daí a gente criou uma lista de transmissão para quem está conectado com a Vitreio e tal. Então, tudo isso foi no meio do caminho, né? Era uma coisa que no episódio 1 a gente já tinha pensado desta forma, formatado assim. E eu acho que tem muita gente que ainda acha que o planejamento é engessado. Né? E aí, nesse 1 ano, a gente percebeu muito. Eu acho que isso é em tudo, né? Eu acho que o nosso projeto aqui, o Happy Hour, é um exemplo disso, mas em consultorias também, mentorias também. As coisas vão mudando. Desenvolvimento de projeto, sim. Isso vai mudando, né? É interessante. Tivemos um episódio que foi o episódio mais longo, super incrível. Quem foi? Paula Costa. A diva da economia da paixão. Ela mesma, maravilhosa. Não, eu achei até que foi curto. Paula Costa falou aproximadamente 1 hora. A gente pensou até que talvez fosse transformar em 2 episódios. Episódio 1, episódio 2. A gente cogitou. Mas porque é um assunto muito interessante, né? Economia da paixão. Primeiro para entender o que é, como é. E é uma coisa tão voltada para comunidade, para construir junto, para... Tá bom, o que é a economia da paixão para você e não só para mim? Então é um papo bem interessante, então foi mais longo. Eu achei que... É muita troca, né? E eu acho que a Paula também, ela tá acostumada a trazer coisas em um... tempo mais longo. Sim. Tipo, nada dela é rápido. Tipo, sim. Ela manda um texto, o texto é grande. É longo, o vídeo é longo. Então, eu acho que foi um episódio que combinou muito com o que ela se propõe mesmo a fazer e a falar, né? Sim. Sobre o que ela se propõe a falar. Tivemos até oráculo no final, né? Tiramos um oráculo. Sim. Foi interessante. Nós já tivemos aqui oráculo, né? A gente já quase fez café. Recentemente rolou o cafezinho. Do Mula com o Gabriel. Sim, Davi. Foi muito legal também. Faltou água quente, né, para o café. A gente tem café feito também. Sempre, né? Sabe que a gente é viciado em café, né? Então... Embaixo da mesa. Indrigo, como que você aguenta 4 horas de gravação? Como você grava 5 horas seguidas? Essa era a metodologia também, né? Nós marcávamos uma gravação por mês. E nesse dia de gravação vinham todos os convidados do mês. Alguns momentos a gente não conseguiu, 4 naquela agenda, naquele horário. Aí fazia 3, aí fazia um separado. Mas fazia teve dia 2 que a gente fez 5. Sim, teve uns dias que um dia que a gente... Eu saía daqui super acelerado. Assim. Eu lembro disso, que a gente ia comer alguma coisa e eu pilhado, aí eu ia pra casa e falava, nossa, eu tava muito pilhado no café, acho que a Gabi não tava me aguentando. Muito acelerado. Eu acho que foi um dia... ou 2 no máximo, que a gente gravou 5 episódios e era muito puxado. Tipo, na verdade, eu ficava pensando, será que o Endrigo vai aguentar até o final? Porque é muita dedicação, né? Você tem que estar 100% presente aqui no que a pessoa tá falando. Você não pode perder nada pra ter gancho de pergunta, pra fazer uma pergunta que faz sentido, né? E aí, tipo, entra de novo a questão do planejamento, né? Não é que a gente vinha aqui toda semana e gravava. Sim. Não, a gente tinha um estoque de vídeos que em determinados momentos apertava. E tipo, a gente precisa gravar logo. Mas a gente tinha esses prazos, né? Também não dava pra, na sua agenda, a gente ter toda semana você ter que vir gravar. Tem um deslocamento, tem um preparo. Sim. Teve 2 momentos que eu achei que a gente ia pular a semana, assim, ia pular um episódio, que foi durante o Natal e o Ano Novo, que foi bem difícil para gravar,
E agora, até recentemente, no carnaval. Eu falei, nossa, não vai dar certo. Porque eu tava viajando a trabalho, porque tinha feriado de carnaval, porque o estúdio tava fechado, porque daí as pessoas estão viajando. Eu falei, vamos pular uma semana. Mas tudo bem, também aprendi no processo que a gente se propôs a fazer semanal. Deu certo, tô feliz que deu certo. Mas também se tivesse falhado, tudo bem. Não teria... Eu acho que... O mais importante era trazer conversas interessantes e convidados interessantes, sabe? Sim. Eu acho que as redes sociais, elas trouxeram muito isso pra gente. A gente escuta muito falar a palavra constância. Sim. E aí parece que se uma semana... Eu até tava vendo um Reels ontem, muito engraçado, que a menina trabalhava com redes sociais, né? E aí ela colocou assim... estou aprendendo que eu não sou médica nem advogada. Então tudo bem se um post atrasar 30 minutos. Sim. Tipo, ninguém vai morrer, ninguém vai preso porque o seu post saiu 30 minutos depois. E ou se ele não saiu. Ou se ele não saiu. Tipo, eu vejo que as pessoas acabam se tornando refém e... Nossa, se eu não postar hoje... Tipo, calma, gente. A vida não vai acabar, sabe? Tem que postar todo dia, tem que fazer tanto... Se, sei lá, o Endrigo tivesse com uma agenda... E assim, é que você é muito organizado. Muito regrado. Tipo, você é muito disciplinado, Endrigo, de verdade. Porque, pensa, a gente suportou 1 ano dessa agenda. E, tipo, conciliando viagens. Cara, você viajou pra Canarana. Você viajou pro Pará. Tipo, você fez viagens... Fui pro Paraná umas 3 vezes em Você fez viagens longas. A gente até conversou isso. Que, tipo, fazia tempo que você não tinha na sua agenda viagens tão longas, tipo, juntas. Foi no último ano. Foi. Antes da pandemia, eu viajava muito. Depois da pandemia, as viagens cessaram, assim. Sim. Por conta do modelo de trabalho, mudou o mercado e tudo mais. Mas no último ano, voltou com muita intensidade. Eu tive viagens de 15 dias. Então... E a gente tocando as coisas, não só aqui do Happy Hour, mas as coisas da Vitreio também. Sim, né? A gente não parou assim, mas eu acho que é muito dessa disciplina. Mas eu acho que muito também do que a gente estava conversando com a Paula, sobre a Paula, né? É esse aprendizado. De tipo... Tem que fazer, você tem que se dedicar. E curtir o processo. Curte o processo, né? Não é só check, ok. Isso foi uma coisa que você também falou bastante pra mim durante esse 1 ano, até enquanto você tava falando sobre a questão da viagem do Japão e tal. Você falou, Gabs, eu tô tentando curtir o processo. É isso. Tipo, curtir a fase de planejamento, curtir... Porque senão a gente fica só ali focado no... E preocupado na entrega, final, né? Então, não, eu tenho que fazer para entregar. Eu me propus a fazer isso. Não, eu tenho que aparecer. Não, eu tenho que estar na internet. Tá, eu acho que é importante você aparecer, estar na internet, vender o seu trabalho, se apresentar. Temos um modelo no mercado hoje, que é assim que o mercado consome. Sim. Tá, mas qual é o seu ritmo? Exatamente. Dentro de tudo isso, né? O que faz sentido para você? Né? Eu acho que tem que ser sustentável, né? Tipo, senão você fica doente. Eu sempre falo isso pros clientes. Não, tipo, tem cliente que fala assim, mas eu vou postar 3 vezes por semana, eu tô postando pouco. Ou, a semana, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu vou postar 1 vez. Mas... meu Deus, né? Tipo, faz um negócio que é sustentável pra você. Tipo, eu tô tentando focar muito nisso, assim. Eu tento postar mais no da Nalu, mas, sinceramente, eu trabalho com isso todos os dias da semana. Sim. Então, sinceramente, eu penso tanto na estratégia, nas postagens e na entrega dos clientes, que quando eu vou olhar pro meu, sabe, tipo, eu vou ter que fazer depois eu faço. Tipo, dá um cansaço, sabe? Mas, ok, preciso ser mais disciplinado e focar nisso. Mas que seja de uma forma que eu curto. É a história de curtir o processo. Eu não, porque senão você vai fazer por fazer. Porque você tem que cumprir uma agenda e não é isso. E ao mesmo tempo tem cliente que ama postar. Que posta tudo e que divide a vida. E a pessoa gosta daquilo. Tá bom, é sobre ela. É isso que eu falo, né? Mas qual é o seu modelo? Né? Existe o que o mercado tá dizendo, existe... Tá, e você? Qual é o seu ritmo de vida? Qual é a sua energia? Eu nunca tinha me tocado, Endrigo, isso vem muito forte pra mim nos últimos meses, de como a comunicação é uma ótima ferramenta de autoconhecimento. Sim. Porque, tipo assim, eu tenho vergonha das câmeras. Por que eu tenho vergonha das câmeras? Tipo, né? Por que eu não consigo me ver? Será que eu não tô tão certa assim? Você não tá, sim. Ou da minha aparência, com ou a sua imagem. Do que eu tô falando. E eu percebo que muitas pessoas que a gente começa um trabalho, é isso. Tipo, a pessoa vai se descobrindo, vai
conseguindo tatear onde ela fica mais confortável, e aí o negócio flui. E tem muita gente que não quer, que não aguenta. Não consegue. Não consegue expor. Tem gente que a gente ainda consegue achar um caminho bacana, mas tem pessoas que não conseguem se expor. Mas aí outros que não conseguem se expor, às vezes param tudo também. Eu acho que esse radical é complicado. Você tá muito intenso e essa intensidade não tem a ver com você. Te machuca, né? Te deixa doente. Ou você simplesmente desistir porque algo te incomodou, né? Não, acha o meio termo. Se você não gosta de aparecer, o que dá pra fazer, né? Se você não gosta do vídeo, vai usar a imagem. Não gosta da imagem, quer usar, sabe, um texto. O que você vai fazer pra... São descobertas do processo. Eu sempre, quando às vezes um cliente me fala assim, mas eu não consigo, mas não dá. E aí eu sempre uso o seu exemplo. Tipo, olha esse vídeo do Endrigo. A gente tem esse vídeo. A gente tem esse vídeo, o primeiro vídeo do Endrigo que a gente fez em parceria, quando eu tava começando a trabalhar com ele. E aí eu mandei pro Endrigo esses dias e eu falei, nossa, olha esse vídeo do começo. Quem deixou você postar isso? Eu deixei. Não, e aí, tipo, olha hoje, sabe? Mas é um processo o quê? De 4 anos? 4 anos a gente começou a trabalhar em 2021. Eu lembro que eu gravava em casa, no celular. E aí, no quarto, a cena bem fechada no meu rosto, que já ficava muito pior. Depois a gente descobriu, olha, abre mais a cena, deixa ter mais fundo e tal. Melhorou a iluminação, o momento do dia que eu gravava e tudo mais. E eu tinha, no começo, eu anotava as coisas tentava anotar o texto num papel. E aí eu colava embaixo do celular, assim. Era super caseiro. E aí eu tentava falar e olhar e ler e entender o que eu tava falando. Tipo, mano, ficava muito ruim. Aí depois eu falei, não, assim não vai dar certo. Eu vou anotar só os tópicos do que eu vou falar e aí eu desenvolvo a fala. Aí já melhorou um pouquinho. Aí depois eu descobri o teleprompter. Aí, nossa, aí foi muito melhor. Muito melhor. Porque eu coloco os tópicos, as principais falas no teleprompter, ele vai passando na minha frente, eu tô olhando minimamente para a câmera, o que deixa o texto muito mais fluido, né? Alguns colegas falaram, nossa, mas você fala tão bem, né, nesses vídeos que você vende os cursos, que você vende as coisas e tal. Eu falei, vou te contar um segredo. Tem um teleprompter. Não é tudo Não é assim. É tipo o Jornal Nacional. Tem um teleprompter. Né? Mas eu acho que isso descobertas do processo, exatamente. Né? Eu acho que tá tudo certo. Você tem que estar confortável com isso. E aí eu ficava muito mais seguro pra falar, ficava mais confortável na cena, várias coisas. Né? Gabs, pra você foi o primeiro projeto, assim, nesse formato. Sim. Podcast, videocast, happy hour. Quais foram os desafios pra você, pra Nalu? Então, você sabe que eu sou uma consumidora, né? Assim, eu gosto muito de, enquanto eu tô trabalhando, ouvir podcasts. E eu já tinha te falado isso. Tanto é que a ideia inicial do Happy Hour, eu falei, Endrigo, vamos focar no áudio. Porque eu acho que vídeo as pessoas não assistem. Só que aí, depois que você... Mas a gente já era vídeo. Não, e aí depois que você também tem a Smart TV, você vê que as pessoas assistem mesmo. Sim. Tipo, o videocast também, né? A parte de vídeo. E eu acho que os principais desafios, eu acho que a questão da agenda. Porque assim, faça chuva ou faça sol, a internet esteja boa ou não. Eu preciso soltar a lista de transmissão na quarta-feira, para as pessoas verem antes. E eu falei pro Endrigo, eu tô tão acelerada essa semana que eu soltei na terça, porque eu achei que hoje já era quinta e que eu já ia ter que soltar o Happy Hour. Então, assim, colocaram um alarme para não deixar de soltar na quarta-feira. Uma organização do trabalho do seu lado. Tipo, assim, eu não... E assim, era toda quinta. Tipo, não podia mudar a agenda, sabe? E casar com os outros. Isso eu sempre achei um desafio. Um desafio seu, mas eu ficava percebendo isso, que era casar a entrada do Happy Hour no perfil da Vitreio com os outros conteúdos que a gente estava gerando, né? E a gente também começou com uma coisa de querer que visualmente o perfil ficasse um pouco mais clean. Sim. Tipo, mais organizado, mais... Porque o Endrigo tem muitos projetos, né, gente? Isso é uma curiosidade. Isso é engraçado. Em dezembro do ano passado, a gente foi fazer a retrospectiva da Vitreio. E aí foi uma época... acho que eu tava num dia ruim. Uma época que o Endrigo tava xoxo. Fim de ano, cansado. Aí eu falei, Endrigo, vamos fazer uma retrospectiva da Vitreio. E a gente tem reunião toda segunda-feira, a gente tem reunião. Aí ele, Gabs, nem tem nada. Não tem nada, não fiz nada esse ano. Não tem um projeto assim que vai... Aí
tá bom, acabou a reunião, eu falei, realmente, acho que não tem muita coisa, né? Não vale a pena. Aí eu fui entrar no Instagram do Endrigo e fui ver. Eu falei, gente, calma, a gente postou o ano inteiro. Não é possível. Não é possível que não tem nada. Aí, tipo, milhões de trabalhos, o happy hour, o livro, curso. Aí eu falei, Endrigo. Viagem. Você tinha ido pra Milão. Você tinha ido pra Milão. Aí eu falei, Endrigo, eu acho que tem coisa sim pra gente fazer. Depois que a gente começou a levantar palestra pós-Milão. Teve palestra, teve sim de lojas, não foi o ano passado que você foi dar palestra no sim de lojas? Sim. Aí eu falei, gente, como que não tem nada? Eu falei, Endrigo, vai ter que dividir em duas partes. Em 2 vídeos, no vídeo não cabe. Não vai dar. Aí, mas sabe que esse foi um momento que me caiu muito a ficha, assim, de não esquece que você tem que curtir o processo. Não esquece que você tem que curtir o processo. Porque se você não curte, chega um momento que você não tá percebendo mais o que você tá fazendo, o que você tá entregando, o quão significativo aquilo é para você e para o outro, para quem você entregou. Porque existem projetos que são realmente projetos muito grandes, de empresas grandes, mas existem projetos pequenos, que às vezes eles não são projetos instagramáveis, que eles ficam bonitos no Instagram, mas que fazem uma diferença enorme na vida daquele lojista. E isso é muito legal. Por que não falar sobre isso também? Porque o lojista está esperando também esse reconhecimento de que, olha, houve uma troca aqui, né? Isso foi legal também. Eu acho que, assim, falando dos desafios, eu acho que a questão da agenda, né? Dos processos, de curtir esse processo também. E eu acho que o Happy Hour se conecta muito comigo na questão das histórias. Você sabe, né? Sim, teve momentos que a gente ficou emocionado. Tipo, eu sou muito apaixonada por contar histórias, né? Eu sou formada em jornalismo, então isso é uma coisa, assim, que eu até me emociono. Me conecta muito com a Gabriela, assim mesmo, sabe? Minha essência, assim. Sim. E, pô, quantas pessoas sentaram aqui e dividiram histórias e dividiram momentos, tipo... teve pessoas que nos bastidores contavam coisas pessoais e a gente se emocionava. Sim. Então, eu acho que essa história da troca, né? E eu acho que, na verdade, não foram muitos desafios, né? Porque a gente, não sei, a cada episódio eu acho que sentia um pouquinho da recompensa, assim, sabe? Do trabalho. Teve muita troca, né? Teve muita troca e eu acho que o processo em si foi muito prazeroso. Você sabe, eu gosto muito de desafio. Então, quando você veio, Gabs, vou lançar o livro. Tipo, ai meu Deus, a gente vai ter que pensar num lançamento. Tipo, como que a gente faz esse lançamento? Vai pensando aí que eu tô resolvendo com a editora. Vai pensando aí, Gabriela. Como que a gente faz tem que ter um evento de lançamento. Então, como que faz o evento de lançamento? Coisas que a gente nunca tinha feito. Né? Não. Lançar um livro, fazer um evento de lançamento. Eu nunca tinha feito o evento de lançamento de um livro e eu nunca tinha feito algum projeto no formato que é o Happy Hour. De áudio e vídeo. Então, nesse ritmo. Eu acho que os desafios assim, agenda, curtir o processo e acho que talvez a responsabilidade de entregar um projeto bacana, sabe? Porque a gente tem que lidar com a Samantha, que enlouquece a gente. Que eu falava, Samantha, você tá maluca, o áudio tá vindo regulado. Estamos ouvindo o ar-condicionado. É que eu tô editando no fone. E aí tem um delay, né? Então, tipo, volta tudo, edita de novo. Samantha, pelo amor de Deus, libera o vídeo que eu preciso liberar pra lista de transmissão. Então, tem esses detalhes que todo projeto tem. Eu acho que é legal falar isso para as pessoas também não imaginarem, é 1000 maravilhas, é tudo lindo. Ele vai lá uma vez por semana. Tipo, teve episódio que a gente gravou na terça para soltar a lista de transmissão na quarta. E na quinta já ir pro ar. Sendo que vai pro ar na quinta, mas ele já está na plataforma um dia antes. Porque precisa subir na plataforma, testar por capa, fazer as legendas, ouvir nas plataformas. Você ouve, eu ouço, outra pessoa ouve. Pra ver se tá tudo certo, senão a gente tem que tirar, colocar de novo. Não, e já teve vezes de eu falar, Endrigo, no meu tá com delay, assiste aí no seu pra ver se tá certo. E no meu tava tudo bem, né? Então, assim, também tem questões da plataforma, que às vezes acontecia. Sim. Então, acho que os maiores desafios foram esses. E pra você? Pra mim, bom, a câmera no começo foi um grande desafio, porque eu gravava em casa e tal, não sei o quê. Então esse foi um ponto. E você tinha que falar com a câmera, né? Eu tinha que falar olhando pra câmera. Os meus tiques, que eu sei que eu tenho. Eu já fiz curso de como falar em público e tudo mais, e já foram identificados todos esses tiques. Depois, no meio do caminho, no Happy Hour, eu fui fazer aula de...
Desenvolvimento vocal, isso, para melhorar a voz, a dicção e tudo mais. Fiz isso também. E lá também descobri os meus tiques, porque eu tenho um tique no ombro, eu mexo muito o ombro. Gente, eu nunca percebi faço muito isso. assim. Eu tenho um pouco disso. Mas tudo bem, faz parte do processo. Então a câmera era um ponto, os meus tiques e aceitar eles era um ponto, a minha imagem era um ponto, né? Teve até um episódio engraçado aqui no dia que veio o André Duval, eu não tinha cortado o cabelo. E aí eu cheguei aqui de boné e tirei o boné pra gravar, não percebi. Apesar de não ter cabelo, parecia que o cabelo tava dividido no meio, né? Eu falei, meu Deus. E eu lembro que você me mandou um áudio falando assim, nossa, Gabi, isso é um episódio tão importante, eu tô com esse caminho de rato na cabeça. O cabelo horroroso, né? Não tem cabelo e o cabelo tava horroroso. Eu falei, essa é a pior. Não, e aí nesse momento não tem muito o que a gente fazer. Porque, tipo assim, o episódio foi gravado, o convidado... Você não vai chamar o convidado de já novo. Se dispôs, e aí você tem que trabalhar a aceitação e o reconhecimento, porque o que você vai fazer? Vai ter que soltar desse jeito. Não tem o que fazer. Foi engraçado. Foi engraçado. O que mais? Eu fui anotando aqui. Estudar o convidado é um desafio também, de você buscar as informações, saber quem ele é. Ainda mais quando era uma pessoa que eu não tinha contato. Quem eu já tinha contato, já tinha trabalhado junto, enfim, era mais fácil, né? Mas teve pessoas que eu nunca tinha conversado, conhecia, né? Tinha visto da internet, né? Patrocínio também foi um desafio no começo, né? Como é que a gente faz? Porque precisa viabilizar o projeto, não é um projeto barato, é um projeto que tem um investimento constante, de minimamente 1 ano. Mas aí apareceu a Jeb no nosso caminho e apoiou a gente o tempo todo, que foi muito, muito, muito bom. Esse também foi um desafio. O que mais? Tem mais coisas, talvez. Deixa eu ver se eu fui anotando aqui. Gerar conteúdo de qualidade, né? Eu tinha muito essa preocupação, lembra? Mas será que é importante? Mas será que vai ser relevante, né? Os convidados sempre com conteúdos muito interessantes, mas o meu desafio de conduzir esse conteúdo, porque a pessoa tem o conteúdo para entregar, mas como é que eu ia conduzir isso? Não, eu acho que você também conversou com pessoas muito diferentes. Sim. Tipo, você não ficou só preso na área... Só gente da área de VM, pessoas da área de VM. Ou do varejo. No começo, eu acho que até foi o que é normal, mas depois, e também tem uma coisa, né? Vai tendo uma necessidade de convidá-los que você começa a fazer conexões. Sim. E será que essa pessoa daria pra falar? Acho que daria, ficaria legal. Faz sentido, não faz sentido? Nossa, a gente recebeu, assim, muita gente, acho que diferente, que a gente não esperava. Sim. No começo, os convidados foram da área de VM, até porque já estava ali próximo, né? Sim. Conexão de trabalho. E porque a gente fala de VM, mas falava também de varejo, de arte, de design, de moda, de comportamento. Logista, né? A gente trouxe lojista, né? Então, os primeiros, a Sônia, a Silvia, a Lília, né? O Emerson veio um pouco depois, mas também VM. Mas vieram pessoas da área de iluminação, vieram pessoas, né, que foi o pessoal da Ômega, vieram arquitetos, vieram... profissionais ligados à área de branding, vieram pessoas que são da mídia, então vieram influencers, para falar também dessa relação com as marcas, e quando a gente fala de VM, está conectado com a marca, está conectado com o marketing influencer. Eu acho que era uma dúvida que você tinha, né? Tipo, Gabi, será que eu abro o leque ou não? Ou ficar nichado na coisa na área de VM. E eu achei que foi tão legal quando abriu o leque. Eu gostei também, depois achei que foi muito Eu achei que foi tão rico, sabe? Tipo, ouvir outros pontos de vista. O que a gente também conversou com a Sara Aline. Foi muito falando sobre legal. Resiliência, que foi muito legal. E se você olhar, eu acho que é legal essa conversa de pessoas que não são da área. Sim. Porque eu acho que a gente abre a cabeça... Traz um novo olhar, né? Eu acho que isso agrega, né? Porque eu acho que senão a gente acaba contando sempre as mesmas histórias e não olhando outros pontos de vista. Sim. Então não eu acho que é rico. Coisas, né? Aí você não aprofunda, né? Quando tem um outro olhar, é mais fácil de você aprofundar. Pelo menos você para pra refletir. Tipo, será que aquilo que a pessoa falou faz sentido? Daria pra eu aplicar de alguma forma? No meu trabalho, na minha loja, na minha... Eu como profissional de VM, eu como profissional de marketing ou de arquitetura. Na minha vida mesmo, sabe? Não sei, muita coisa do que a Sara Aline falou, tipo, eu já tinha escutado, né? Outros podcasts dela, e eu achei muito legal, assim, trazer essa visão um pouco mais da psicologia, sabe?
como a gente se comporta, eu acho que ela trouxe muito o olhar da mudança. Sim. Tipo, como a gente muda. Sim. E é uma coisa que a gente também sempre conversa, né? Tipo, tá desse jeito. Será que dá pra gente mudar? Tipo, dá pra fazer diferente? Então, Exato. eu acho que... Não tá na hora de mudar ou não, né? Entra uma coisa do espírito do tempo, que eu falei há pouco num dos episódios, quando eu tive uma visita no empreendimento do Facundo Guerra, né? Que é justamente isso. Dessa mudança. Convidados que não eram da área de varejo propriamente dito, mas que trouxe muitas reflexões, que foi muito legal. Então, você está falando da Sara Aline, acho que foi muito legal, que falamos sobre resiliência. A Aline Gabriel teve aqui também, que falou sobre influência, sobre ser uma mulher multi, no sentido de estar em muitas frentes, de encarar muitos desafios e projetos, foi legal. O Rodolfo Bonifácio, que veio falando sobre o futuro do trabalho. Foi bem legal a conversa com ele. Ele também foi um convidado que a gente emocionou muito nos bastidores, né? Foi bem interessante. Tanto que até no estacionamento a gente continuou conversando e entrando no carro e continuava conversando. Foi engraçado, porque a gente saiu daqui aquele dia e eu tava esperando o Uber com ele lá embaixo e a gente começou a conversar. E ele começou, eu mudei pra Ubatuba com a minha esposa e foi a melhor coisa que eu fiz, essa história. Sim, que a gente sempre tem. Modelo de vida. Né? Sobre modelo de vida. E aí eu cheguei em casa e eu falei, eu acho que ia ser ótimo a gente morar em Ubatuba. Já chegou querendo fazer a mudança. O que tá acontecendo, sabe? Mas eu acho muito legal. Mas são esses starts que dão na mente da gente. Eu acho que as conexões e as pessoas que a gente conversa nunca é por acaso, sabe? Que aquela pessoa aparece ou que você tem determinada relação com ela. Presta atenção no que tá acontecendo ao redor, é muito isso. Presta atenção, ter uma escuta mais ativa, né? Eu acho que é muito isso. Quem mais? Teve, a Paula Costa, também foi muito interessante, falando sobre a economia da paixão. A Ingrid Santa Rita, que é influencer, também veio falar sobre a relação com as marcas, que a gente tá meio que do lado de cá do balcão, né? Porque a gente tá do lado da marca, seja como VM, como marketing ou como gestão de varejo. Mas e aí, como é que a gente lida com as influencers, né? Então ela trouxe muito esse olhar, o que foi muito legal. A Lumena Aleluia veio falando sobre mudar de carreira, né? Sim. Que ela é uma pessoa que muda de carreira, encara também esse desafio de mudar. E muito da persona, né? Qual é essa imagem, então, que você vai ter com relação ao seu trabalho, né? Em divulgação, na mídia e tudo mais, que nem sempre tudo 100% é a gente. A gente se adapta um pouco ao mercado. Então, tem que ter a nossa essência, a nossa natureza, é quem nós somos, mas, ao mesmo tempo, tem um pouco do personagem, vamos chamar assim. Na câmera, eu acho que eu não pareço tão tímido, mas, na real, eu sou muito tímido, você sabe. Né? Então, isso é um pouco do personagem. Então, você se prepara para estar ali, para atuar daquela forma, porque é assim que o mercado consome. Eu acho que, na verdade, é talvez uma face sua, que você não... por exemplo, tem gente que sai falando com todo mundo, né? É engraçado isso também, a percepção. Eu fui outro dia no salão e aí minha irmã falou, eu vou junto com você e tudo. E aí eu cheguei, já comecei a brincar com a manicure, brincar com o cara que faz o cabelo, não sei o quê. Aí minha irmã falou, nossa, a gente é muito diferente. Porque você sai falando com todo mundo. Isso é muito dado. Eu entro quieta e saio quieta. Só que isso é engraçado, porque quando eu tô com meu namorado, por exemplo, ele é o que brilha. É essa pessoa e eu sou o Endrigo da relação, tipo, tímido e quieto. Sim. Então é engraçado também como a gente tem várias faces, dependendo de quem a gente se sente à vontade ou não. Mas eu acho que é uma coisa que você foi desenvolvendo. Você teve uma evolução muito grande em relação a isso. Foi durante o processo. Não é uma coisa da sua, tipo assim, da sua essência, da sua natureza. Aquilo ali estava guardado. Isso que eu acho legal também, nesse processo de comunicação. Você desenvolver um lado, Você desenvolver. Né? Tipo, é algo seu que tá adormecido, ou que você tem vergonha, ou que você sabe do seu potencial, mas você não se sente à vontade para externalizar pro mundo. E daí, em determinado momento, uma chave vira e você fala, opa, eu posso, por que não? Saber? Por que não? Tipo, ninguém paga meus boletos, então deixa eu externalizar aqui. Eu tenho essa face e tá tudo bem. E eu sei que eu tenho... você tem essa coisa da comunicação, tipo, da conexão. Eu sempre falei isso. Sim. É muito engraçado. Você fala, Endrigo, eu vou viajar pra uma cidade no interior de sei lá de que cidade. Eu digo, não, vai nesse café,
fala com essa pessoa. Você sempre conhece alguém, gente, né? Como você conhece? Então, acho que é uma coisa. A gente até brincava uma época. Não, é que eu tava na Arca, então eu também. Então é por isso, né? Eu tava na Arca. Eu acho que o Happy Hour trouxe muito essa questão. O que mais que eu anotei aqui? Uma coisa que eu fui descobrindo no meio do caminho, assim. O Brasil é o segundo maior consumidor de conteúdos via esse meio podcast e videocast do mundo. Só perde para os Estados Unidos. É uma pesquisa que foi feita pelo Spotify. Então, a gente é quem mais consome videocast e podcast. Segundo lugar, né? Quem mais consome videocast e podcast. Da América Latina, então, somos o primeiro. O primeiro, que mais consome. Isso foi uma coisa que eu descobri. E existe o Dia Nacional do Podcast, que é dia 21 de outubro. Olha, não sabia também. O primeiro podcast foi publicado em 2004. Dados. Nem é tão recente assim, né? Se você for parar pra pensar. Mas é uma mídia que cresceu muito nos últimos 3 anos. Eu acho que na pandemia foi realmente o boom do negócio. Na pandemia foi. Com as lives, começou com as lives e aí os vídeos, que foi aí que começou o Happy Hour. Porque as pessoas não podiam sair de casa. Minimamente conversar era online. Sim. E as pessoas sentiam a necessidade de conversar e ouvir coisas. E eu acho que até saiu um pouco da questão que falava sobre a pandemia e tudo mais. As pessoas queriam ver outras coisas. Sim. O que você tá sentindo, né? Como tá sendo pra você, né? E eu lembro que faziam, tipo, live de show, live eu adorava, de muitas coisas. Eu adorava. Pra tentar entreter as pessoas naquele momento mesmo, né? Eu adorava. Foram esses os desafios, assim, da minha parte, acho que foram esses. Sempre vão surgindo novos, né? Sim. Eu acho que, na verdade, a gente tem que lidar com muitas coisas no nosso dia a dia, sabe? Você colocar um projeto como o Happy Hour, que tem essa constância, que tem essa agenda, no meio de todas as outras coisas que a gente já tem vida, sim, tipo, eu acho que é um desafio. E desde o começo você tinha isso. Tipo, eu vou fazer por 1 ano. Sim. Você sempre falava isso. Sim. A gente vai minimamente 1 ano. A gente vai fazer 1 ano, esse é o propósito. E aí eu vou... Pra também não desistir no meio do caminho de um projeto com as dificuldades, porque elas surgiram. Sim. De tudo isso que a gente tá falando. E aí, se a gente não tem um propósito, a gente pode ajustar o propósito no meio do caminho, como nós falamos. Diminuir o ritmo, fazer um ajuste e tudo mais, eu acho que faz parte. Mas você tem um propósito. Sim. Qual é esse propósito? Não, eu vou entregar conteúdo durante 1 ano. Eu vou convidar pessoas que falam sobre VM, varejo, moda, arte, design, que tem coisas a acrescentar para o lojista, seja o lojista grande ou pequeno, o profissional da área de VM, o profissional da área de varejo. Esse era o meu propósito. Vamos dar voz também para as pessoas, para que elas possam falar e trocar. Assim como nós tivemos convidados que pediram para vir. É verdade. Porque foi muito legal. Então, tipo, a pessoa quer vir falar, ela quer um espaço para comunicar. Vamos dar oportunidade para essas pessoas. E sabe o que eu acho legal? Teve pessoas que você falou assim, Gabs, eu tava em tal lugar, e aí a pessoa falou, você é o Endrigo do Happy Hour? Foi. Aí eu fico pensando, será que se fosse menos tempo, será que se a gente tivesse desistido na primeira dificuldade na primeira agenda apertada, as pessoas iam reconhecer? Né? Então, às vezes, eu acho que na vida, muita gente coloca projetos, mas, tipo, precisa desse tempo, né? A gente tá falando de 1 ano. Então, eu acho que talvez é se envolver mais nas coisas, sabe? Com verdade e trabalhar a ansiedade. Sim. Trabalhar a ansiedade é um ponto também. Porque você vai ter que passar por aquele período é uma coisa que a Milena, que trabalha comigo, sempre fala. Ela fala assim, dá pra perceber nitidamente que você tá no período de plantio. Tá. Tipo, porque elas veem que eu tô, tipo, atrás, eu tô plantando. E aí elas reconhecem que eu tenho as minhas fases de plantio, porque eu tô pensando lá na frente na colheita e eu sei onde eu quero chegar na colheita. Sim. Então, é nítido o quanto você tava na fase de plantio e... Tá bom, agora deixa eu colher um pouquinho dos frutos do que eu plantei, sabe? E eu acho que a vida é muito isso. Sim. Essas fases, né? E essa coisa do plantio e do propósito o que você quer com o projeto? Acho que tem muito isso também, né? O que você quer com isso?
que o meu objetivo sempre foi a comunicação, lembra? Falava, Sim. não, vamos comunicar, vamos falar sobre a área de um modo correto, com pessoas que também falam verdades, que também têm propriedade para falar, né? Porque hoje tem muito ruído na internet, né? Muita gente falando, principalmente sobre a área de VM, coisas que não fazem sentido, assim, né? Que não faz sentido, coisas que não têm profundidade, coisas... Então, vamos dar a oportunidade de que as pessoas possam ouvir com profissionais que são excelentes profissionais da área, que estão ligados de alguma forma com o varejo, com o comportamento, né, com a moda, para levar um aprendizado. O propósito era esse, o objetivo era esse. Legal, que eu acredito que a gente alcançou. E no meio do caminho foram surgindo outras colheitas, né? Que é visibilidade, como você falou, né? Em vários lugares eu cheguei e a pessoa, eu conheço você é do podcast, do Happy Hour e tudo mais, o que é muito legal e tudo. Número de seguidores, views, likes, comentários, tem todo esse lado de métrica, sim, que é importante, claro, a gente não vai ser hipócrita com relação a isso é importante. Mas o mais importante tínhamos um objetivo que era levar a comunicação e a comunicação chegou nessas pessoas, né? Essas métricas justamente confirmando que sim, está chegando em algum lugar. Eu acho que é legal também, como recado, assim, de certa forma, entender que a gente não tinha uma mega estrutura. Na verdade, eram duas pessoas a fim de fazer o negócio acontecer. Sim. Porque às vezes as pessoas... uma ideia na cabeça e procurando um estúdio. Porque às vezes as pessoas falam, não, mas eu preciso disso, preciso daquilo. Pô, claro, a gente precisou, né? Você precisou da sua ponte com a Jeb, a gente precisou encontrar um lugar, porque a gente... Esse foi outro ponto também, a gente tinha esquecido desse desafio. A achar um lugar que fosse bom, com um valor bacana de locação da estrutura. Sim. Então... Mas assim, a gente foi fazendo e correndo atrás e falando com pessoas e tentando. Então, às vezes, o que eu acho que o que falta, assim, as pessoas têm as ideias, têm a vontade, mas falta o movimento, falta o impulso, sabe? Sim. Todo mundo é capaz de fazer. Encara, né? Encara e vai. Tipo, pega o medo, pega a coragem e vai. Tipo, os dois ao mesmo tempo. Tipo, com certeza a gente teve medo de micar. Sim. De ficar estranho. Que teve. Muito medo. Principalmente você, né? Que você tava na frente das câmeras. Sim. Tipo, medo de micar, de nossa, o que vão falar? De, putz, será que esse convidado deu bom? Será que... Se o convidado ficou feliz também, essa foi uma preocupação. Será que eles gostaram do que eles viram? Então, claro, a gente tinha um monte de preocupação, mas eu acho que basicamente... é a vontade de fazer. De ir lá e fazer. De ir lá e fazer. Isso do estúdio é interessante, né? Porque visitei vários, eram horríveis, assim. Ou era difícil de chegar, não tinha onde parar o carro. Eu falei, como é que o convidado vai chegar aqui, vai parar o carro onde? Não, né? E uma vez eu tava em Santo André, eu falei, Endrigo, tô aqui, tem um estúdio, acho que dá. Aí depois a gente, meu Deus, mas vai levar todos os convidados pra Santo André? Como que vai fazer? Tipo, vai dar pras pessoas irem lá, é acessível. Então a gente também, além da gente, a gente tinha a preocupação de como as pessoas iam chegar no local. Sim. Se era seguro, se era confortável, você tinha um lugar pra esperar, né? Teve lugar que cheirava mofo, teve lugar que era, tipo, no subsolo do subsolo de uma casa, né? O que era muito, muito valor de investimento e não dava. Sim, que era um valor hora estúdio altíssimo. Teve lugares que eram bacanas, mas falaram, não, para você gravar aqui a gente tem que cuidar da sua carreira como um podcaster. Nossa, é verdade. Não, calma, amigo, é só... Tipo, sou só eu. É só um projeto que a gente tá começando, né? Eu não vou virar uma celebridade do entretenimento via podcast, não é esse o objetivo, né? Não, aqui só se você permitir que a gente cuide da sua carreira. Não, que carreira? Do que você tá falando, amiga? Eu sou visual merchandiser. Eu sou visual merchandiser, eu não sou comunicador, eu não vou pra televisão, não é isso, né? Então esse também foi um ponto, assim, que foi difícil. E aí a gente achou aqui os Space, e foi interessante, porque a gente tinha, dentro do planejamento, criado um cronograma que era, temos que gravar até tal dia. Já tinha falado com os convidados, que eram os mais amigos e próximos. A gravação é tal dia, mais perto eu te falo onde é, porque nós não tínhamos o local. A gente não tinha lugar. E aí não estava achando, e aí encontrei aqui os Space, pelo Instagram até, seja o que Deus quiser. Entrei em contato com eles, o valor estava dentro do investimento que a gente tinha de patrocínio.
tudo certo. Gabi, em tal lugar, assim, assado, na Rua Bela Center, super bem localizado, a estrutura maravilhosa, as meninas também incríveis, tem estacionamento, tem café, restaurante, padaria no entorno, tem o metrô próximo, então, tipo, aqui é 10, recomendo. Sim, e vem no escuro, sem a visita, eu falei, seja o que Deus quiser, a gente vai com um convidado, né, que era você a primeira convidada, mas no mesmo dia a gente gravou com a Sônia e também gravou com a Silvia, eu falei, bom, são 3 pessoas que eu considero muito, que são minhas amigas, eu falei, se der um ruim lá na hora, eu vou ficar confortável de falar, desculpa, deu ruim, vamos embora, né. Sim. Isso foi importante também, foi uma etapa importante. Mas é engraçado esse equilíbrio, né? Entre o planejamento e a entrega. Uhum. Tipo, eu acho que às vezes também a gente quer cercar demais, sabe? Planejar demais e não é tudo da vida que cabe numa planilha de Excel. Exato. Né? Eu acho que a gente tem que... E eu acho que tem que deixar o fluxo da vida levar também. Levar, Eu acho que se a gente quisesse milimetricamente listar as 50 pessoas que a gente conversou, a gente não teria incluído ou se conectado com um monte de gente que você se conectou. Sim, que surgiram depois. E que foi incrível. E que foi só pelo fluxo. E se o Happy Hour não existisse também, você não teria conhecido essas pessoas, muitas delas. Sim. Ou se interessado pelo trabalho, ou gostado da conversa. Sim. Então... Tem uma curiosidade sobre o fluxo, eu vou falar. Diga. No nosso planejamento, era um ano, como está acontecendo agora. Uhum. Mas a ideia era termos 50 episódios, certo? Sim. Mas esse episódio, 49. Por que esse episódio 49? A ideia era gravar com alguém, um convidado, 49º episódio, e a Gabi ser o último episódio número 50. Mas o fluxo da vida não fez com que a gente encontrasse alguém que pudesse estar hoje aqui, porque nós estamos gravando, hoje é dia 21 de maio. Vocês estão assistindo dia 12 de junho. Mas hoje é 21 de maio. Eu viajo daqui 6 dias. Neste momento, o Endrigo está no Japão. Exato. Eu já vou estar chegando. Vai estar chegando? Vai estar. Então, para entender a coisa do fluxo, né? Então, a ideia... Precisava gravar hoje, porque não vou ter agenda, porque eu vou ficar 15 dias no Japão, depois eu volto e encerrou. Foi. Então, não tem como você chegar. Então, no fluxo da vida, era para chegar em 50, chegamos em 49. Mas tá bom, entregamos. Excelentes 49 episódios. Exatamente. Essa é a ideia. A curiosidade do fluxo, de planejar e às vezes acontecer de um jeito diferente. E assim, vamos sentir que fracassamos por ser 49 e não 50? Não. Né? Porque tem, às vezes, por exemplo, a gente... exatamente. Eu vou querer que... A gente até tentou, né? Sim, você tem que fazer um esforço. A gente queria que a Samantha dos bastidores... agora. Senta aqui, vamos gravar. Mas ela não quis. Falou que acabou de acordar, que tá com cara de sono. Não quer Aí não quis Samantha. Tudo bem, então a gente vai entregar 49 e vai ser tão Outras incrível. Pessoas não conseguiram chegar, tá tudo bem. Chegar assim, a agenda não deu certo, o horário, dá nesse dia, mas não dá nesse horário. Mas a gente tem que conciliar a minha agenda, a sua agenda, a agenda do estúdio, a agenda do convidado. Então não é fácil conciliar 4 agendas, né? Não é, bem difícil. E é uma coisa muito específica, porque é um horário marcado, não é uma coisa assim, passa lá à tarde, a gente tá lá e aí grava. Não, olha, você tem que chegar a tal hora, porque entre o convidado chegar e sair leva 1 hora, né? Então, olha, você marca às 11, meio-dia você sai, e aí, porque grava, depois a pessoa grava a chamada, depois ela assina um termo de imagem, depois a gente tira foto, depois a gente conversa, né? Também não é uma coisa, grava, tchau, adeus, né? Tem uma interação. Então grava 35, 40 minutos, aí tem esse momento com o convidado, porque logo em seguida já chega o outro convidado, e a gente não queria deixar ninguém esperando, porque a pessoa tem outros compromissos. E a locação aqui é por hora. Sim, então a gente acaba... respeitar isso também. Porque a gente também não pode atrapalhar quem vem depois da gente. Sim, exato. Então, assim como a gente chega e quer com o estúdio disponível, não tem ninguém gravando dentro do nosso horário, né? Nossa, muitos desafios, né, Gabs? Muitas coisas. Mas eu acho que valeu muito, não valeu? Não, eu acho que foi muito crescimento, assim. Sim, eu acho que... Muitos aprendizados, né? Muitos aprendizados. Eu acho que é um super privilégio, assim, poder... eu me sentia muito privilegiada, assim, de estar ali, sentar. Às vezes eu tava ali, tipo... É uma sensação que eu jamais imaginei que eu ia viver. Porque eu tava ouvindo o podcast, ao vivo...
Mas, às vezes, eu tava resolvendo alguma coisa como você faz no seu dia a dia. Exatamente, que é uma coisa que eu faço no meu dia a dia. E, às vezes, eu tava montando coisa da agenda do Endrigo, ouvindo o happy hour. Sim, fazendo a capa do convidado. E eu acho que é uma questão de você também ter um momento no dia pra você parar. Tipo, tinha muitos convidados, eu fazia isso. Eu ficava ali sentada, parada, ouvindo. Tipo, sem o celular. É uma escutativa, né? É uma escutativa. E se a gente for parar pra pensar, muitas vezes que a gente tá no trabalho ou que a gente tá na rua, a gente não consegue fazer uma escutativa. Sim. Na verdade, eu acho que, pelo menos vou falar por mim, são poucos dias da minha semana que eu estou no meu horário de trabalho, que, a menos que assim, você tá numa reunião e tudo, mas tá na frente do computador, você olha o WhatsApp, você recebe uma chamada. Você não consegue, tipo, não, deixa eu parar aqui e vou ficar uma hora aqui ouvindo o Endrigo. Se não é numa reunião que você tá resolvendo coisas também, você não tá ali no momento pra você. Então eu acho que também, a gente conversou muito durante esse tempo da questão da pausa. Sim. Tipo, tá tudo bem dar uma pausa também, sabe? Sim. Eu acho que o projeto foi muito legal, eu acho que trouxe uma constância de conteúdo pra gente, que a gente já vinha buscando e a gente não sabia como, mas acho que conseguir ouvir outras pessoas, sabe? Trocar é uma coisa que a gente não faz muito. Sim. Olha que legal que essa pessoa tem para dizer, né? É muito isso, né? E tem interesse genuíno. Sim. No que a pessoa tá falando, e é um interesse que eu não preciso ganhar nada em troca. Tipo, eu só quero ouvir sua história, me conta a sua e vamos conversar. Tipo, tá tudo E ótimo, uma troca acontece, sabe? de alguma forma acontece. E eu acho que é legal também porque a gente sempre viu o perfil da V-Trail do Instagram como uma questão muito de mostrar o seu dia a dia de trabalho, o seu portfólio. Sim. E você é uma pessoa mais reservada no Instagram da V-Trail. Então, você não mostra o seu dia a dia, a sua família. O tempo todo, não. Tipo, comendo. Sabe, não é aquela coisa... A skincare, acordando. Não é o meu jeito. Sim, tudo bem. Tá tudo certo. Do seu jeito, Mas eu acho que o Happy Hour traz uma persona sua que talvez as pessoas não conheciam tanto. Porque eu falei muita coisa sobre mim, né? Da minha vida, de como eu penso. O momento que você estava vivendo. Olha, eu tô encarando esse desafio agora. Então, eu acho que isso é legal também. Como sua imagem profissional e pessoal, das pessoas te conhecerem um pouco mais, sabe? Não ver só o Endrigo da V-Trail. Só o profissional, né? Tem um lado pessoal também. E todo mundo tem isso. Só que a gente acaba olhando muito as pessoas. A gente tava falando disso no carro hoje, vindo, né? De como as pessoas são muito mais do que o profissional. Sim, e eu acho que cada vez mais a gente vai ver esse movimento. A gente já vê um movimento de gerações mais novas. De como o trabalho já não é mais o centro da vida da pessoa. Sim. Eu acho que as nossas gerações ainda são assim. Mas que bom que a gente pôde contar histórias, que a gente pôde conhecer novas pessoas e que tiveram desafios, como tudo na vida. Nem tudo são flores. Sim, exato. A gente teve bastante interação também de ouvintes, assim, principalmente pelo WhatsApp, né? Além dos comentários e tudo mais nas redes, mas nas plataformas onde o Happy Hour está, mas no WhatsApp pela lista de transmissão, assim, de pessoas falaram, eu vi, eu gostei, tal ponto me chamou muita atenção, tive muitos feedbacks, o que foi legal. Assim, né? Dentre eles, são muitos, não dá para falar de todos, assim, mas alguns marcantes que eu tô lembrando agora, né? O Regis, que é um profissional da área de varejo lá de BH, falou, por que seu livro não tá em cima da mesa? Aí a gente passou a colocar o livro em cima da mesa. Aí alguém falou, não vou lembrar agora, são muitos, da caneca, aí a gente produziu a caneca que não tinha no começo e tal. Foram coisas que a gente foi mudando, assim, isso foi interessante. Eu acho que é interessante também entender que, às vezes, eu ficava ali, né, nos bastidores e analisando as métricas e tudo, e aí, sei lá, na última semana, 10 horas, tipo, as pessoas escutaram. E aí você pensa, caraca, as 10 horas, né? Tipo, várias pessoas se dedicaram ali a ouvir 10 horas, 22 horas nos últimos X dias do Happy Hour, tipo... Que legal isso, né? Porque eu acho que as redes sociais também, elas tiram um pouco da gente essa questão é muita cobrança. Sim. A gente volta na história do eu não tenho o que falar na retrospectiva. Porque às vezes você fala assim, são 10 horas. Caracas, mas 10 horas de um dia? Uma semana.
É bastante coisa, sabe? Coisa. E que bom que eu posso impactar 10 horas da vida de pessoas com uma história bacana, com uma conversa bacana. Isso que dá pra medir no Spotify, mas nas outras plataformas não consegue medir. Por exemplo, no Instagram você não mede quantas horas a pessoa assistiu. No YouTube não me lembro agora. No YouTube a gente consegue ver, também, né? Sim. Mas isso. Gabs, eu amei esse ano todo. Fechamos um Muito ano. Muito obrigado. Obrigada a você pela parceria, amizade de mais sempre. Esse é o nosso episódio, então, de um ano. É o final também da nossa primeira temporada. A gente vai tirar férias do Happy Hour Vitreio, porque a gente quer pensar novos formatos, novos modelos, a partir de todo esse aprendizado que a gente teve aqui. Então, em breve a gente volta. Enquanto isso, continue assistindo, revejam os episódios, indique para os amigos, para os profissionais que trabalham com você, curte, compartilha, comenta, continua falando com a gente, não tem o menor problema, canal aberto total por aqui. E aí, em breve, a gente volta para a segunda temporada do Happy Hour Vitreio. Sem spoiler, né? Não, sem spoiler. Tá bom. Sem Ela é do marketing, gente. Ela queimou. Muito obrigado a todos os convidados que estiveram por aqui. 50 pessoas passaram por aqui, muito feliz. E emocionante. Lágrimas no último episódio. Para encerrar. Mostrando sua vulnerabilidade. Que é legal você saber que pessoas acreditam. A gente vai ter que fazer um corte. Vai dar. E se você parar pra pensar, né? A gente tá aqui pra se conectar, pra ter trocas. Sim. E eu acho que é muito bonito isso. Tipo, falando principalmente da nossa relação, sabe? Sim. Porque são 4 anos que a gente trabalha juntos. E eu sempre falo isso. Eu amo o Endrigo pessoalmente, eu amo o Endrigo profissionalmente. Às vezes, rola uns quebra-pau. Sim, no trabalho. O Endrigo, às vezes, tem uma posição, eu tenho outra. E, gente, isso é normal. Conversas difíceis são normais sempre. E apesar de tudo, qualquer coisa que acontecer, eu acho que é muito lindo quando uma relação profissional passa a ser pessoal. Sim. E eu acho que muito de todas as conversas, de todas as trocas que a gente tem, é isso. Tipo, e eu acho que o Happy Hour e o projeto é isso. Então, eu te admiro muito. Te admiro como pessoa, obrigado. Como profissional. Obrigado. Por todas as suas loucuras. E que você encara. E que são tantos movimentos. Então, acho que não só é a Gabi, mas é um monte de gente que acredita em você, que acredita no seu trabalho. E é muito bonito por tudo, ver as coisas saindo do papel e ver os seus movimentos. Obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui, que ouviram, que participaram, que compartilharam na frente das câmeras ou atrás das câmeras, que você tem um time também, né? Temos que agradecer as meninas. Sim, Andressa, Marcela, Isabela. Que também ajudaram muito. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Jeb, todo o time da Jeb, Fernanda, Paulo, Tom, Marcos, pelo apoio, pelos looks e por tudo que vocês contribuíram nesse um ano aqui de Happy Hour. Gratidão a Jeb, Just Another Brand. E é isso. Nos vemos na próxima temporada do Happy Hour Vitreio. Valeu.